Se você tem a sua Bíblia aí contigo, abra ela no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo de número 1. Quero compartilhar com você uma palavra hoje. Se tiver lá no celular, é mais fácil, né? Coloca aí Joel, capítulo 1, mais rapidinho. Senão já vai ali logo após o livro de Oséias, já no final, praticamente no final do Velho Testamento. Profetas menores, livro de Joel, capítulo 1. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente esta manhã. Eu quero falar sobre um tema que chama-se ruína. Ruína. Quem gosta de viajar, quem gosta principalmente de viagens históricas, Europa, essas viagens mais do velho continente, gosta de ir a museus, gosta dessas viagens um pouco mais românticas, com certeza já teve a oportunidade de visitar algumas ruínas, né? E sempre tem os guias turísticos e que nos levam às antigas civilizações, povoados, comunidades, e ali nos levam às ruínas e nos mostram algumas ruínas. Tem até uma foto eu gostaria de colocar de uma casa em ruínas. Aqui uma casa em ruínas. Então ali eles mostram, olha, aqui as ruínas da cidade tal, aqui as ruínas da antiga Roma, aqui as ruínas da antiga civilização Inca, aqui as ruínas da antiga civilização tal. E vão contando a história de quem morou ali, do que se construiu ali, do que o império que ali antes existia, do que antes havia, da grandeza que antes tinha, da riqueza que antes existia e que já não mais existe. Então, é bacana a gente conhecer coisas que aconteceram e que já não tem mais. Mas o foco que eu quero hoje dar a essa mensagem, e queria chamar a atenção a vocês, e peço a Deus uma unção da parte do Senhor, e trago essa palavra hoje como uma palavra pastoral, de um pastor que traz um alerta para a igreja a qual o Senhor me colocou à frente para pastorear, para incentivar, para motivar, para gerar fé, para exortar também. Cuidado com a maldição da ruína. Cuidado com a maldição da ruína. A maldição da ruína. E quando eu falo maldição da ruína, eu já não estou falando mais da ruína agora histórica, essa que eu acabei de falar. Eu estou falando da ruína como maldição, como ação demoníaca. A ruína estabelecida como ação de demônios. A ruína como operação maligna. A ruína como uma ação intencional, direcionada sobre uma empresa, sobre uma família, sobre uma comunidade, sobre uma igreja, sobre qualquer operação que aonde havia frutos, aonde havia riqueza, aonde havia vida, e agora há uma concentração maligna de demônios que ali se migram com a única e objetivo de destruir, aniquilar, roubar, secar, desfigurar. Isto é maldição. A Bíblia nos mostra que existe maldição. A palavra maldição é o mal em ação.
Maldição é o mal agindo, o mal em ação, o mal se movimentando. Quando você diz, aquele lugar é amaldiçoado, tem uma maldição ali, você está dizendo, o mal está agindo ali, tem acesso àquele lugar. Ali há uma movimentação maligna naquele lugar. Agora, é interessante que, quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia também diz que ele leva sobre si, ele se faz maldito. Ele que era santo e nele não havia nenhum pecado, toma sobre si todo o pecado e leva sobre si toda a maldição e nos resgata de toda a maldição da morte, a maldição da doença, a maldição também da ruína financeira, ruína, e aí a ruína é a destruição total. Se nós vamos para o dicionário em português, ruína quer dizer destruição, devastação, derrocada, colapso, destroços, aniquilamento, extinção, extermínio, fim, perda, desmoronamento, esfacelamento, estrago, decadência, degradação, declínio, queda, decaída, empobrecimento, perecimento, involução. Isso é ruína. São sinônimos de ruína. Também são marcas ou escombros desfigurados de algo de valor que já existiu. Lá em Jeremias, no capítulo de número 49, versículo de número 13, Deus diz assim: eu juro por mim mesmo, declara o Senhor. Não sei se você tem, está aqui, ó. Que Bozra ficará em ruínas, diga ruínas. E desolada, ela se tornará objeto de afronta e de maldição. E todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Olha Deus dizendo que ruína é maldição e é vergonha. Ruína é maldição e é vergonha. Agora, por que nós não podemos aceitar a ruína? Porque nós fomos livres da ruína. Nós não podemos aceitar sermos arruinados. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Aflições é diferente de ruína. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. A Bíblia diz que nós teremos aflições, passaremos por dificuldades, por adversidades, seremos perseguidos, mas não seremos vencidos. Em tudo seremos mais do que vencedores. A Bíblia não diz, segura a onda, vocês vão ser arruinados. Não, não diz. Vocês serão mais do que vencedores. A ruína não faz parte do currículo do cristão e não pode ser aceita.
Eu não posso aceitar a ruína na minha casa. Eu não posso aceitar a ruína no meu casamento. Eu não posso aceitar a ruína na vida dos meus filhos. Eu não posso aceitar a ruína na minha empresa. Eu não posso aceitar a ruína financeira na minha casa, nos meus negócios. Eu não posso aceitar a ruína no meu ministério. Se ela se estabeleceu, é porque eu estou desatento. E os demônios acharam um espaço para se movimentar e estabelecer um mal em ação. Uma maldição. Quem tem ouvidos, ouça, porque a coisa vai esquentar. Mas se a gente sabe como se proteger. E agora eu vou mostrar para vocês o estratagema do diabo. 1 Joel traz uma revelação espiritual de como a ruína se estabelece no meio do povo de Deus. Joel traz aqui, Deus mostra para Joel, para o profeta Joel, uma revelação, não de como a ruína se estabelece no mundo ímpio, no mundo que não conhece a Deus, mas traz aqui de como a ruína se estabelece, principalmente de pessoas que é do povo de Deus. E aqui ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1 de 1 Joel, vem comigo aqui lendo a palavra. Ouve isto, vós anciões. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, para um pouquinho. Vamos parar aqui nos anciões. Quem eram os anciões? Quem eram os anciões? Os sábios. Pela tradição judaica, os anciões eram os professores. Os anciões eram os homens a serem ouvidos. Os anciões eram aqueles que ficavam a cargo de receber a instrução de Deus, a instrução da cultura, a instrução do conhecimento disponível, secular da época, cultural da época, e dar conselho aos mais jovens, a dar conselho aos homens de negócio, a dar conselho aos fazendeiros, a dar conselho aos empreendedores da época, aos governantes da época. Os anciões, eles ficavam à porta da cidade para julgar as causas. Era quando tinha uma situação que não se sabia como resolver, eles procuravam quem? Os anciões. A sabedoria ficava com os anciões. Os anciões eram os guardiões da sabedoria. Estão aqui comigo? Então Deus aqui está instruindo quem? Os anciões. E está dando para os anciões uma instrução. E diga, preste atenção, anciões, porque vocês vão precisar ensinar isto para o povo. Porque eles vão precisar desta instrução. Ouve isto, vós, anciões, em primeiro lugar, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, e também nos dias de vossos pais. De vossos pais? Vós fazei tudo isso uma narração aos vossos filhos, e aos filhos dos vossos filhos, e aos filhos destes para outra geração, para aqui no versículo 3. Ele está dizendo o seguinte, o que eu vou ensinar para vocês, anciões, não é só para os cristãos, na época nem era cristão,
mas para os judeus. Mas ensinem isso para todos os moradores da terra. E não é só para a sua geração, é para todas as gerações, porque isso não é casual na vossa geração. Isto é algo espiritual que acontecerá nessa geração e continuar a acontecer lá em 2022. Estão comigo aqui? Então, isto é algo atual ainda em 2022. E aí ele vai começar a desvendar um modus atuante da maldição da ruína. E agora é que a gente tem que prestar atenção, a partir do versículo 4. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, ébrios, chorai, gemei todos os que bebei vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra, e os seus dentes são como dentes de leão, e suas presas como de leoa. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Senhor. Ó sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou e o azeite está em falta. Despertai-vos, lavradores, gritai, vinhadeiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, e toda árvore do campo se secou, a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai o jejum, e convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e virá como assolação, parte do Todo-Poderoso. Eu queria, até aqui, Joel, ele é um profeta, e ele traz aqui uma revelação de como esse espírito de ruína se aloja em uma família, em uma empresa, em uma igreja, em qualquer lugar aonde existe fruto. Aonde que o espírito de ruína se aloja, pastor? Em qualquer lugar que tem fruto. Em qualquer lugar que tem riqueza. Em qualquer lugar que tem algo de valor. Espírito de ruína não vai para lugar deserto. Não procura lugar arruinado. Procura cidade rica. Procura, em primeiro lugar, casamento bom. Eu nunca vi espírito de ruína se alojar em casamento arruinado. Opa, é chovendo molhado. Alguém já passou aqui primeiro que eu.
Alguém já fez o serviço. O que eu vou fazer aqui? Alguém já levou a fama de ter destruído esse casamento. Espírito de ruína vai em família bonita, em filhos vistosos, em casamento que aparentemente ou que tem fruto, em marido que ama a esposa que ama o marido, em empresa que está prosperando. Espírito de ruína vai em igreja que está crescendo, em igreja aonde as pessoas estão felizes, estão envolvidas, estão crescendo, estão colaborando, estão servindo com alegria. Espírito de ruína e vão em projetos que têm frutos. Pastor, então o segredo é não crescer. Não. O segredo é saber que todos nós estamos sujeitos a ser atacados por espíritos de ruína. E sabendo disto, nós vamos nos defender deles. Por que que Jerusalém precisava ter os muros restaurados? E por que que Neemias foi levantado para restaurar os muros? E os muros foram levantados antes do templo. Você nunca se perguntou isso? Primeiro os muros, depois o templo. Neemias levantou os muros, depois se levantou o templo. Porque primeiro você levanta os muros. Porque se o templo fosse levantado e os muros tivessem destruído, o templo seria saqueado. Nós precisamos levantar os muros, porque é os muros que nos defendem dos ataques externos. Deus levantou Neemias, um copeiro do rei, para vir reconstruir os muros de Jerusalém. Nós precisamos, da maneira que a gente constrói uma empresa, o mesmo esforço para construir um negócio, nós temos que estar construindo muros espirituais em volta deste negócio, para que os espíritos de inveja, para que os espíritos de ruína não entrem na nossa empresa e comecem a trabalhar com maldição, para ir ruindo por baixo, e daqui um pouco, aquilo que era vistoso desmorone. Da mesma maneira que você constrói um relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, e você vai cultivando, indo num restaurante, chamando ela de linda, dando presentes, e você dando ao seu marido o seu melhor, você precisa também construir muros espirituais, também com o Senhor, levando e semeando, tendo um relacionamento espiritual com o Senhor, você e o seu marido, para que os espíritos imundos não destruam o seu casamento. Porque ninguém joga pedra. Essa aí é antiga, né, gente? Em árvores que não têm fruto. Então Joel mostra aqui qual é o procedimento, qual é o modus atuantes do espírito de ruína. São 4 estágios. O espírito de ruína, ele age em 4 estágios. Anota isto. Primeiro estágio, ele chama esses demônios de gafanhotos. E o primeiro estágio é o estágio do cortador. Como é que é o estágio do cortador? É aquele demônio que entra e ele corta parcialmente a sua colheita. E aqui ele vai fazer, obviamente, na época, a mentalidade era agrícola, então ele está fazendo aqui uma alusão à questão agrícola, para que aquelas pessoas entendessem como é que era o modo operante, porque a fonte de renda daquelas pessoas, para que eles entendessem, era questão de colheita. E ele estava dizendo, olha, é como os gafanhotos, quando vem pragas de gafanhoto, é da mesma maneira, quando vem o gafanhoto cortador. E agora quem já teve
alguma vez contato também com a agricultura, vai entender um pouquinho melhor. O que um gafanhoto cortador faz? Ele corta. Lá no Rio Grande do Sul, né, quem é lá do Sul, eu lembro, via às vezes algumas reportagens de nuvens de gafanhoto, e uns vinham e comiam completamente a lavoura. Mas tinha um que não comia tudo, ele comia metade da planta, que era chamado cortador. Ele só cortava metade da planta, então ele quebrava a colheita. Então, se eles tinham, por exemplo, lá de colher 100 mil sacas, sei lá, não sei, 10 mil sacas por hectare, eles colhiam 7 mil sacas. 30% foi quebrada a safra. 30% de quebra. Mas 30% a gente sobrevive, não deu o lucro que tinha que dar. Tudo bem. O primeiro estágio é assim. E esse é o problema, porque a gente não toma um susto tão grande. O espírito de ruína, ele não entra como um grande problema. Ele quebra alguma coisinha, ele quebra um pouquinho do romantismo, do relacionamento, ele quebra um pouquinho da amizade entre pai e filho, ele quebra um pouquinho da intimidade ou daquele contato que você tinha com os filhos, ele quebra um pouquinho do seu relacionamento que você tinha com Deus, ele quebra 30% daquela sua forma de se relacionar com Deus, ele quebra um pouquinho, 30% do tempo que você tinha com a sua esposa, ele quebra um pouquinho, ele quebra só um pouco. E quebrar só um pouco não te assusta. Você não sente tanto. Ele é só um cortador, ele corta só um pouquinho. E aí você se adapta a viver com 70%. Mas ele já está em ação. O mal já se estabeleceu. Esta é a má notícia. Estão comigo? E aí você se estabeleceu. Agora vem o segundo estágio. O cortador faz o seu trabalho e diz: segundo estágio, a presa está dominada. Aí chega, deixa comigo agora. Entrando em campo, o migrador. E o que faz o migrador? Vou começar migrando na saúde. O migrador trabalha por áreas. Ele vai, estabelece um problema na área da saúde. Ele vai em uma família na saúde. Em uma outra família é nas finanças. Em outro... E agora eu posso transferir para a igreja, tá? Ele quebra a frequência das pessoas, ele quebra 30% do comprometimento, e o pastor diz, não, é assim mesmo, é por causa da Covid, as pessoas estão um pouquinho mais descomprometidas, eu não preciso jejuar mais, eu vou botar aqui tá? Não preciso orar mais, não é assim mesmo, é esse tempo, as pessoas estão muito na internet, e eu não estou vendo, e o demônio cortador cortou 30%. E daqui a um pouco vem um migrador, e agora o migrador, ele entra em outra área, ele é uma área da igreja dos casais, e daqui a um pouco os casais começam a ter problema, daqui a pouco não é os casais, é os adolescentes, daqui a pouco não é os adolescentes, é os voluntários, não é os voluntários, sei lá, as finanças das pessoas da igreja. E o pastor diz, não, é assim mesmo, está todo mundo com problema financeiro, e o pastor é um bobão, e não está vendo o que está acontecendo com o rebanho. E o mal está na igreja, a maldição está... Pastor, a maldição está na igreja. Tá. Assim como muitas vezes está na tua casa e você não está vendo. Porque isso aqui não está sendo pregado para ímpios, está sendo pregado para todos. O migrador é assim, ele vai indo. Ele migra aqui, migra ali, migra lá, e você diz, como é só um aspecto, você acha que é azar. Como é que é só uma área, você diz, você sempre vai relacionar a uma situação secular, é um momento,
é por causa do Biden, é por causa da Covid, é por causa é o frio. Estão comigo, gente? E você não toma providência. E qual é a providência? O inseticida. Eu sou velho, então eu sou da época do Baygon. Né? Aquela bomba. Hoje em dia é o... No final aqui ele vai dizer qual que é o Baygon. Clamai e jejuai. O Baygon, né? Clamai e jejuai. Mas aí o pastor não precisa, não vou jejuar, não vou clamar. É a vida, é assim, cortou um pouquinho, é o frio, é isso, é aquilo. Aí você, não, na sua empresa, não, é assim mesmo, eu preciso botar só um pouquinho mais de fazer um advertising na internet, é desse jeito, não, um pediu a conta, não, é assim mesmo, é uma discussão com os funcionários, não, todo mundo é assim. Você vai dando desculpa para tudo. O problema é que se você não toma providência nas duas primeiras etapas, fica muito difícil tomar providência na terceira. Porque o nível de domínio da maldição, ela é como uma mancha, igual câncer. A maldição é igual ao câncer. Se você não descobre no começo, é muito difícil combater depois que tomou grande parte do corpo. Às vezes até consegue, mas ela leva alguns órgãos importantes junto. Já viu isso? Ó, vamos ter que arrancar o seio. Vamos ter que tirar o braço. Vamos ter que... para salvar. Às vezes, para salvar, você vai ter que abrir mão de coisas importantes suas. Mas por quê? Porque não combateu no começo. Aí vem a terceira fase. E aí já fica uma fase mais difícil. Porque é a fase do devorador. O cortador sai de cena. O migrador sai de cena e entra o devorador. E o que é o devorador, pastor? É a mesma maldição. Só que agora o devorador é quando tudo começa a desmoronar. É quando você olha para a esquerda, está desmoronando. Para a direita ou para a esquerda, está desmoronando. Quando você olha para o outro lado, está desmoronando. É quando você se sente sem forças para reagir. É quando você fala, meu amor, e a sua esposa ouve, demônio. É quando você entrega uma rosa para sua esposa, ela diz, o que você vem com isso, seu falso? Não dá mais, rosa não funciona. Presente já não resolve. E no restaurante já é interesse. Elogio já não dá. É tarde demais. É quando você chama o seu filho para conversar, ele já não quer mais conversar com você. É quando você quer agora controlar as finanças do seu negócio, mas não tem mais jeito. É quando o consultor financeiro chega no seu negócio e diz, cara, foge. Conselho financeiro, foge. Para não ser preso. Já não dá mais. Não tem o que fazer, mas como é que eu faço? Foge. Não tem cálculo que faz aqui. Tu não tem crédito, tu não tem nada. Tu está com 1 milhão devendo, teus cartões todos estourados. Você não viu aqui, ó, no migrador, você foi botando aqui, você foi lá, não tem o que fazer. É quando você vê o ministério todo corroído, você perdeu a autoridade. Você deixou as coisas acontecer. Você foi passivo. Você não viu. Pastor, mas que palavra desanimadora é essa? Eu estou falando a verdade.
Esse é o destruidor. E ele vai acabando a destruição. É quando você vê o final da destruição e você não sente força para reagir. E agora? É o fim? Não, ainda tem mais uma etapa. Calma, não suicida ainda. Segura mais um pouco. Aí vem o quarto, como se não bastasse, por isso que diabo é chamado diabo mesmo. Você vai dar razão por esse nome. O quarto é o destruidor. Que não basta deixar a casa inabitável, ele tem que deixar em ruínas. O destruidor é quando esse gafanhoto, a especialidade dele, o terceiro é devorar as áreas que o migrador deixou em pé, que ele não migrou. Então, se ele migrou para 3 áreas, ficou 2, mais ou menos, o devorador foi lá nas mais ou menos e acabou. O destruidor agora vai destruir a possibilidade de reedificação. Esta é a especialidade do destruidor. É quebrar todas as pontes para destruir qualquer possibilidade de reedificação. Há uma passagem, quando Neemias vai reedificar os muros de Jerusalém. Muitas pessoas não prestam muita atenção nesse versículo, mas me chamou muita atenção. Desde que me chamou a atenção, eu nunca mais me esqueci. Eles estão ali reedificando, e a Bíblia diz que os trabalhadores chegam no momento que eles vêm até Neemias, e ele diz assim: Neemias, os trabalhadores estão cansados, porque os escombros são muitos. E aquilo me chamou a atenção. Deu mais trabalho para os trabalhadores remover os escombros dos muros antigos que tinham sido destruídos, do que edificar os novos. Às vezes, as ruínas, elas dão mais trabalho remover as ruínas do que edificar algo novo. A gente gasta mais energia nisso, mas é impossível construir algo sem remover os escombros. E se a gente tentar construir algo sem remover os escombros, é gente que quer casar de novo, é gente que quer abrir uma empresa sem curar as emoções da falência antiga. É gente que quer começar um novo ministério com os mesmos hábitos da falência do ministério antigo. É gente que quer fazer algo novo com os hábitos da falência antiga. Estão comigo aqui? E vai ter outra tragédia, a tragédia anunciada. Então, gente, Joel mostra como que o diabo atua. Pastor, então nós estamos no sal. Acabei de ver que vou para casa chorar. Obrigado, mas que dia angustiante. Já estava frio. Essa é boa. Tomar um chocolate quente e me suicidar. Não, mas aqui. Ele vem e diz o seguinte: sacerdotes, clamem, busquem ao Senhor. O povo está entristecido. A oferta foi cortada. Jejuem. Busquem a restauração. Sim, o
povo está cingido com pano de saco. Lamentai, gemei, ministros no altar. Entrai e passai, varridos como pano de saco durante a noite. Vós, ministros de Deus, ofertai, clamai, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai-os na casa do Senhor, clamai ao Senhor. Há uma promessa de Deus. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há nada impossível para o nosso Deus. O diabo não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Senhor. Esse gafanhoto, ele só entra porque os muros, eles acharam brecha no nosso muro. Ei, eu não posso ir lá na sua casa construir o seu muro. Se você de madrugada abre o seu computador e fica vendo pornografia, e depois não sabe o porquê, que tem problema no casamento. Você não sabe a quantidade de demônio que entra na sua casa. Depois não sabe por que os filhos se entregam no relacionamento com 13, 14 anos de idade. Você não sabe, eu não posso dizer para você por que as coisas não estão indo bem nos negócios, se você não paga os seus impostos. Se você mente e não paga, e contrata as pessoas, e diz que vai pagar 100, e no dia de pagar, paga 50, e não atende o telefone da pessoa. Então fala que vai pagar 50, mas aí ele não vem, então não vem. Mas aí eu não ganho dinheiro, então muda de ramo. Mas chega já assim, sim, não, não. Ou Deus te abençoa, ou Deus não te abençoa. Trabalha 2 vezes mais, mas seja assim, sim e não, não. Seja fiel à tua esposa, a mulher da tua aliança, seja fiel ao teu marido. Seja fiel ao teu marido, mas eu só estou de papo na internet, porque é um ex-namorado meu, um cara gente boa demais, eu não tenho nada com ele. Mas por que você está de papo com ele? Pastor, eu nunca tive nada, mas já fantasiou. Entrou demônio. 6 meses sem soltar um foguete dentro de casa com o esposo. 4 de julho, nem 4 de julho não solta. É sério. Um casamento abençoado começa com uma intimidade abençoada. Um casal que não tem uma intimidade abençoada está com problema. Não tem comunicação. Não existe igreja abençoada sem casamentos abençoados, gente. E não existe casamentos abençoados sem uma comunhão abençoada. A cura começa na cama. O que leva para a cama? Qual é o tipo de relacionamento com os filhos? Qual é o tipo de ensino que você tem dado? Qual é o tipo de palavra? O que nós temos deixado entrar na nossa casa? Qual é o tipo de conversa? Qual é o tipo de conselho que nós temos ouvido? Os meus pais não eram cristãos. Meu pai, 11 irmãos, família italiana, empreendedor, empresário, industrial, um homem muito bem sucedido.
muito bem-sucedido. Uma das casas maiores casas da nossa cidade. Dos irmãos, talvez o mais bem-sucedido. Eu lembro, eu era pequeno, Natal, festa, toda a família lá, família, 200 pessoas, meu pai pagava tudo. Todos os carros do ano, era sempre 2 carros. Minha mãe sempre na alta sociedade, sempre presidente de Lions Club, essas coisas, Rotary Club. Um homem muito bem relacionado, sempre, sempre. Meus tios tinham meu pai e minha mãe como referência de família, tipo casal 20. Homem de caráter. Mas não tinham Jesus. Não tinham Jesus. Um dia meu pai vai para o Pará. Não sei se foi por causa disso, não, mas coincidiu que isto, pelo menos na minha mente, isso foi um marco. Traz do Pará uma carranca. Você sabe o que é a carranca? Que eles botam na frente de um barco, é uma escultura de um demônio que eles colocam na frente de barco, que diz que é para expulsar os maus espíritos na navegação. É coisa cultural lá do Pará. Ele achou bonito, comprou uma carranca e trouxe para dentro de casa. Colocou lá no escritório dele, a carranca. Mas a gente não tinha Jesus. Bom caráter, homem de negócios, muito bem sucedido. Meu casamento com a minha mãe, muito bem, 3 filhos. Está aqui meu irmão, Tiago, está ali, ó. Resumidamente, eu muito bem, minha mãe espiritualista, sempre buscando as coisas espirituais, cristais, pirâmide, e ela me botava nessas furadas. Um dia ela comprou um negócio de pêndulo, ela falou, vamos fazer transmissão de pensamento. Eu falei, tá bom, mãe. Aí ela pegou e se concentrou, me ajudou a se concentrar, e foi lá para o quarto e disse, você está descobrindo o que eu estou pensando? E eu, não. Concentra aí, menino. Eu falei, tá bom. Você está sabendo o que eu estou pensando? Eu, não, eu estou. O que eu estou pensando? Que não está dando certo. Muito moleque, né? Mas eu entrei nisso. Um dia eu comprei uma pirâmide, assim, sentei no meio da pirâmide, fiquei energizando, assim, parecia uma bateria. Porque eu queria essas coisas, eu sempre fui ligado. Mas tudo bem. Aí entrou aquela carranca. E aquela carranca, talvez foi um símbolo, né? Muros baixos. Eles começaram a discutir. E minha mãe começou a comprar aquelas revistas. 5 maneiras de deixar o seu homem louco. 7 maneiras de revelar quem você é, a mulher tigresa. E ela começou a ler aquela revista, até lembro hoje, ela chamava Nova, bem antigo o nome da revista. E ela começou a ficar louca mesmo. Não quero mais, casei nova, vou separar, vou separar, vou separar, vou separar. E vou separar, vou separar, e vou separar, vou separar, mas por que você não ama ele? Não ama demais, o homem maravilhoso, vou separar e separou. Loucura, separou. O meu pai milionário, terra em tudo que é lugar, até hoje, tem mais de 200 terrenos, meu pai morreu, tem mais de 200 terrenos que a gente não consegue colocar a mão. A gente não consegue colocar a mão. Um dia ele comprou uma indústria, uma mega indústria, lá no polo industrial. Em um dia, ele comprou essa indústria em dólar. Em um dia, eu estou vendo assim no Jornal Nacional, está o Sérgio Chapelê, olha como é antigo isso aí. Diz assim, mega desvalorização do cruzeiro. Meu pai disse, quebrei, porque ele comprou aquela indústria em dólar. Ele perdeu tudo num dia. Ele perdeu todo o dinheiro dele num dia. Ele perdeu o casamento dele. E todas as propriedades ele não conseguiu botar a mão.
foi trabalhar de gerente de um restaurante. Porque as muralhas entrou. Eu vi tudo isso aqui, ó. Eu vi entrar. Tudo isso aqui. Meu irmão está aqui, Tiago, foi morar com a minha mãe, no Rio Grande do Sul. Fui morar com meu pai, lá em Santa Catarina. Meu irmão do meio se revoltou, foi virar roqueiro em outro lugar. Cabeludo, chamava Guns N' Roses. O apelido dele. É o Gus, né? O Gus, até hoje. Está careca, coitado. Essa maldição não saiu. Rossano, te amo. Ó, estou ajudando ele agora a replantar. Jesus entrou na minha vida, lindo, restaurou. O final foi feliz. Restaurou, entrou pela minha vida, restaurou. Meu irmão aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus, meu pai aceitou Jesus. Depois de 7 anos, restaurou o casamento deles. Foi a coisa mais linda. Viveram, acho que quantos anos? 19 anos juntos, até que o Senhor levou meu pai salvo. E hoje todos são cristãos. É lindo. Mas eu quero mostrar como que o diabo entra e ele destrói tudo. Não tem dinheiro que não acabe, não tem posição que não acabe, não tem família linda que não acabe, não tem nada que não acabe. A ruína é uma maldição. E não é, estava longe da igreja, não. Eu já vi dentro da igreja. Está dentro da embaixada, não é. É igual essas vacinas aí. Confia, para tu ver. É igualzinho. Pega do mesmo jeito. Embatiante não é vacina para isso aí, não. Pega do mesmo jeito. Eu queria que você ficasse em pé, eu quero orar para você.